Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre geometria analítica. Então aqui, ó, distância entre dois pontos. Então aqui, ó, sendo o ponto A de coordenadas x1, y1 e o ponto B de coordenadas x2, y2. Então aqui, ó, eu tenho o plano cartesiano. Aqui eu tenho o ponto A de coordenadas x1, y1. E aqui eu tenho o ponto B, de coordenadas x2, y2. Então aqui, ó, eu quero calcular a distância do ponto A até o ponto B. Então aqui eu tracei uma reta aqui, ó. Aqui eu tracei uma reta e aqui eu tracei uma linha, ó. Então aqui formou um triângulo retângulo. No caso aqui, a distância, no caso aqui, ó, de A até B, é a hipotenusa do triângulo retângulo. O ΔX é um cateto e o ΔY é o outro cateto. O ΔX aqui, ó, é a variação das coordenadas de x. Então aqui o ΔX é igual a x2 menos x1. E o ΔY é a variação das coordenadas de y. Então, o ΔY é igual a y2 menos y1. Então, aqui, ó, o triângulo formado aqui, ó, no plano cartesiano. Então, aqui eu tenho a distância de A até B, que é a hipotenusa. ΔX e ΔY são os catetos. Lembrando que ΔX é igual a x2 menos x1 e o ΔY é igual a y2 menos y1. Então aqui, ó, usando o teorema de Pitágoras aqui, ó, então aqui eu tenho distância de A até B ao quadrado, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então a distância de A até B ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Como aqui está elevado ao quadrado, ó, eu vou jogar a raiz positiva. Então, a distância de A até B é igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Substituindo aqui, ó, no caso aqui, distância de A até B é igual. Substituindo aqui o ΔX é igual a x2 menos x1. Eleva ao quadrado mais o ΔY é igual a y2 menos y1. Também eleva ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. No caso, distância de A até B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Primeiro exemplo, calcular a distância entre os pontos A, menos 1 e 4, e o ponto B, 3 e 2. Então, o ponto A tem coordenadas menos 1 e 4, e o ponto B tem coordenadas 3 e 2. No ponto A aqui, ó, eu vou chamar aqui as coordenadas de x1 e y1. E no ponto B, vou chamar as coordenadas de x2 y2. A forma da distância entre dois pontos, eu tenho distância de A até B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Distância de A até B vai ser igual raiz quadrada x2 menos x1 ao quadrado. O x2 aqui, ó, vale 3, então fica 3 menos x1 vale menos 1. Então coloca entre parênteses, ó, menos 1. Depois eleva tudo ao quadrado, mais o y2 vale 2, então fica 2 menos o y1 é 4, então 2 menos 4 elevado ao quadrado. Distância de A até B
é igual a raiz quadrada. Então aqui vai ficar, ó, 3, aqui vai ficar mais 1, por causa do menos aqui, ó, muda o sinal. Então aqui vai ficar 3 mais 1 elevado ao quadrado. 3 mais 1 elevado ao quadrado, mais, vou repetir aqui, ó, 2 menos 4 elevado ao quadrado. Então, a distância de A até B é igual a raiz quadrada, 3 mais 1, 4 ao quadrado, mais 2 menos 4 vai ficar menos 2 ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16. Aqui, menos 2 ao quadrado vai ficar 4 positivo, né? Então, 16 mais 4. Então, eu tenho que a distância de A até B é igual a raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20 não é exata, mas eu posso simplificar o radical, né? No caso, fatorando 20, eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Então aqui o 2 sai da raiz e o 5 não sai. Então fica a distância de A até B. O 2 sai da raiz, então fica 2 raiz de 5. Certo? Essa é a distância de A até B, no plano cartesiano. Exemplo 2. Determine os possíveis valores de M para que a distância entre A e B seja 5. No caso, foi dada a distância, né? Eu tenho que a distância de A até B é igual a 5. Eu tenho agora os pontos A, ponto A de coordenadas 1 e 1, e o ponto B de coordenadas M e 5. Então, aqui, mesma coisa, o ponto A eu vou chamar as coordenadas de x1, y1. E o ponto B, vou chamar as coordenadas de x2 e y2. A fórmula da distância de A até B, vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos o y1 elevado ao quadrado. Agora, a distância de A até B foi dada, que é 5. Então, eu vou substituir aqui por 5, que é igual a raiz quadrada. x2, m, né? Vai ficar m menos o x1 vale 1 e eleva ao quadrado. Mais o y2 vale 5, então vai ficar 5, menos o y1 vale 1. Então, fica 5 menos 1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho que 5 é igual a raiz quadrada de m menos 1 elevado ao quadrado mais 5 menos 1, 4 elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho 5 é igual a raiz quadrada de m menos 1 elevado ao quadrado mais 16. 4 ao quadrado, 16. Agora eu tenho uma raiz aqui, né? Tem uma equação, tem uma raiz aqui. Então, para eliminar essa raiz, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Elevo o 5 ao quadrado e eleva também a raiz ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. E aqui, ó, eu elimino o radical. Então, aqui fica m menos 1 elevado ao quadrado mais 16. Aqui eu só vou mudar a ordem aqui, ó. Vai ficar assim, ó, m menos 1 elevado ao quadrado mais 16 é igual a 25. Aqui eu tenho o produto notável, quadrado da diferença entre dois termos. Então você faz o seguinte, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aí tem mais 16 é igual a 25. M ao quadrado, menos 2 vezes m vezes 1 vai ficar menos 2m, 1 ao quadrado, 1, mais 16. O 25 passa para cá negativo, igual a 0.
Porque aqui eu tenho uma equação de segundo grau, né? Então vou organizar aqui, ó. M ao quadrado menos 2m, 1 mais 16, 17 menos 25, menos 8, que é igual a 0. Então a equação que eu vou resolver, m ao quadrado menos 2m menos 8 é igual a 0. Separando os coeficientes, o valor de A é 1, o valor de B menos 2 e o valor de C igual a menos 8. Calculando o valor de delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta é igual. O valor de B, menos 2, então fica menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, e o C, que vale menos 8. Então, menos 2 ao quadrado vai ficar 4. Aqui vai ficar menos 4 vezes menos 8, mais 32. Então, aqui o delta é igual a 36. A incógnita é o m. M é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, eu tenho o valor de b menos 2, né? Então, fica m é igual a menos 2, valor de b é negativo, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 36, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Então, nesse caso, o m vai ser igual a 2 mais ou menos 6, né? Raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2. Então, aqui eu tenho dois valores para m. O m, uma linha, que vai ficar 2 mais 6 dividido por 2, que é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. E tem o m duas linhas, que é 2 menos 6, né? 2 menos 6 dividido por 2. Então, aqui eu tenho menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, eu tenho dois valores para m. M igual a 4 ou m igual a menos 2, certo? Terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu tenho o seguinte, ó. Um ponto P pertence ao eixo das abscissas e é equidistante dos pontos A e B. Quais são as coordenadas do ponto P? Primeiro, se o ponto P pertence ao eixo das abscissas, o eixo das abscissas é o eixo X. Então, se o ponto P pertence ao eixo das abscissas, o que acontece? O ponto P ele tem coordenadas X e 0. E esse ponto P ele é equidistante dos pontos A e B, ou seja, o ponto P tem a mesma distância de A e o ponto P tem a mesma distância de B, certo? Então, a distância de P até A é igual à distância de P até B. Então, aqui o que eu vou fazer? Ó, primeira coisa, eu vou calcular duas distâncias aqui. A primeira distância de P até A, eu vou usar o ponto P. Então, o ponto P tem coordenadas x e 0. E o ponto A, que tem coordenadas menos 1 e 2. Depois, para calcular a distância de P até B, eu vou pegar o ponto P novamente. Ponto P tem coordenadas de x. Ponto P tem coordenadas x e 0. E depois eu vou pegar o ponto B. No caso, o ponto B tem coordenadas 1 e 4. Agora é o seguinte, eu vou calcular duas distâncias aqui. Só que nesse caso, eu vou igualar as duas. Primeiro, quando eu calcular a distância de P até A, eu vou usar P e A. Então, eu vou chamar o P, as coordenadas de P de x1, y1. E as coordenadas de A de x2, y2. A mesma coisa quando eu calcular a distância de P até B. Que no caso, eu vou chamar o ponto P de x1, y1 e o ponto B de x2, y2. Então agora eu tenho duas distâncias aqui. Ó. Primeira distância, vou calcular aqui. Ó. Raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos o y1 elevado ao
quadrado igual a mesma fórmula aqui que eu vou colocar do outro lado. Ó. Raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos o y1 ao quadrado. Primeiro eu vou usar aqui, ó, ponto P e o ponto A. Então vou substituir aqui, ó. O x2 vale menos 1 e o x1 vale x, né? Então aqui vai ficar raiz quadrada. Aqui vai ficar x2 menos x1, né? Então vai ficar menos 1 menos x elevado ao quadrado mais o y2 vale 2, 2 menos 0 elevado ao quadrado. E no outro lado eu vou usar quem? O P e o B. Então vai ficar raiz quadrada x2. Agora o x2 vale 1, então vai ficar 1 menos. O x1 vale x, né? 1 menos x ao quadrado mais. O y2 aqui vale 4 menos 0 ao quadrado. Então agora eu tenho o seguinte, ó, raiz quadrada. Então aqui eu tenho menos 1 menos x elevado ao quadrado mais 2 menos 0 fica 2 e eleva ao quadrado. Do outro lado também a mesma coisa. Ó. 1 menos x elevado ao quadrado mais 4 menos 0 vai ficar 4 e você eleva ao quadrado. Então aqui é o seguinte, ó, vai ficar raiz quadrada menos 1 menos x elevado ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4. É igual, do outro lado, eu tenho 1 menos x ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. Agora eu tenho raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Então, no caso, eu elevo os dois membros ao quadrado. Então, aqui eu elevo ao quadrado e elevo ao quadrado. Agora eu elimino o radical. Ó. Eliminando o radical, sobrou aqui, ó, menos 1 menos x ao quadrado, mais 4. Menos 1 menos x ao quadrado mais 4 é igual a 1 menos x ao quadrado mais 16. Agora eu vou desenvolver esses produtos notáveis, ó. Quadrado da diferença de dois termos, ó. Então fica o seguinte, ó. Quadrado do primeiro, menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1 vezes x, mais x elevado ao quadrado, mais 4. Do outro lado a mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro termo, 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes x, mais x ao quadrado, mais 16. Agora, menos 1 ao quadrado, 1. Aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1 vezes x, vai ficar mais 2x. Mais x ao quadrado, mais 4. Que é igual a 1 ao quadrado, 1. Aqui vai ficar menos 2x, mais x ao quadrado, mais 16. Então, aqui vai ficar, ó, 1 mais 4 vai ficar 5. Mais 2x mais x ao quadrado, que é igual 1 mais 16 vai ficar 17, menos 2x mais x elevado ao quadrado. Então aqui, ó, o x ao quadrado aparece de um lado e do outro da igualdade. Então eu posso eliminar o termo aqui, ó, cancelar esses dois x ao quadrado aí. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui, ó, 2x. Esse menos 2x vai passar positivo, vai ficar mais 2x é igual a 17 positivo e o 5 vai passar negativo. Então, aqui o que eu tenho, 4x é igual a 17 menos 5, 12. 4x é igual a 12, então x é igual a 12 dividido por 4. Então, o valor de x é igual a 3. Nesse caso, eu achei o valor de x. Está pedindo as coordenadas do ponto P.
Então o ponto P tem coordenadas x e 0. Então, no caso, quais são as coordenadas do ponto P? 3 e 0. Certo? Exemplo 4. Usando o teorema de Pitágoras, verificar se o triângulo de vértices A, menos 1 e menos 3, B, 6 e 1, e C, 2 e menos 5, é retângulo. Então, a primeira coisa, para verificar se esse triângulo é retângulo, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar, no caso aqui, eu tenho que achar 3 distâncias aqui, ó, que são os lados do triângulo. Então, a primeira distância que eu vou achar, no caso aqui, eu vou usar os vértices A e o vértice B. Então, no caso, eu vou achar a distância do vértice A ao vértice B. Então, eu tenho a distância de A até B. Então, nesse caso, vou fazer o seguinte, ó. No caso, a distância de A até B, do vértice A ao vértice B, eu vou pegar as coordenadas de A. No caso, o vértice A tem coordenadas menos 1 e menos 3. E o vértice B tem coordenadas 6 e 1. Aqui o vértice A, vou chamar aqui, ó, de x1, y1. E o vértice B eu vou chamar de x2, y2. Agora eu vou calcular a distância de A até B, usando a fórmula raiz quadrada x2, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos o y1 elevado ao quadrado. Substituindo os valores, então aqui eu tenho a distância de A até B, vai ser igual raiz quadrada, o x2 vale 6, então fica 6, menos o x1 vale menos 1, então coloca entre parênteses menos 1, depois você eleva tudo ao quadrado, mais o y2 vale 1, menos o y2 aqui vale 1, menos o y1 vale menos 3, então fica menos 3. Depois você eleva tudo ao quadrado. Então eu tenho que a distância de A até B é igual raiz quadrada. Então aqui eu tenho, ó, 6, aqui vai ficar mais 1 elevado ao quadrado, mais 1, aqui vai ficar mais 3 elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho a distância de A até B é igual raiz quadrada, 6 mais 1, 7 eleva ao quadrado, mais 1 mais 3 vai ficar 4 e eleva ao quadrado. Então aqui eu tenho que a distância de A até B é igual a 7 ao quadrado, 49 mais 16. Aqui eu tenho a distância de A até B é igual a raiz quadrada de 65. Raiz quadrada de 65. Agora, eu vou calcular a distância do vértice B até o vértice C. Então, agora eu vou pegar a distância de B até C. Quando eu calcular a distância de B até C, eu vou pegar o vértice B, né? Então, o vértice B tem coordenadas 6 e 1. E o vértice C tem coordenadas 2 e menos 5. Então, a mesma coisa, eu vou chamar aqui o vértice B aqui, ó, x1, y1, e o vértice C de x2, y2. Então, aqui a distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Então, aqui a distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada. Então, vai ficar x2 vai ficar 2 menos 6. 2 menos 6 ao quadrado, né? Mais o y2 vale menos 5. Menos 5 menos 1 ao quadrado.
Então aqui eu tenho a distância de B até C é igual. Então aqui eu tenho raiz quadrada. 2 menos 6 vai ficar menos 4 elevado ao quadrado, mais menos 5 menos 1, menos 6 elevado ao quadrado. Então a distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada. Menos 4 ao quadrado, 16, mais menos 6 ao quadrado, 36. Então aqui vai ficar 16 mais 36, então a distância de B até C é igual a raiz quadrada de 52. Certo? Então aqui eu tenho raiz quadrada de 52. Agora, vou calcular a distância de A até C. Então, nesse caso aqui, ó, a distância de A até C, eu vou pegar o vértice A. Então, o vértice A tem coordenadas menos 1 e menos 3. E o vértice C tem coordenadas o quê? 2 e menos 5. Então, agora a distância de A até C vai ser raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais o y2 menos o y1 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, distância de A até C vai ser igual a raiz quadrada. Então, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho x1, y1, e aqui eu tenho x2, y2, certo? Substituindo aqui vai ficar o x2 vale 2, então fica 2 menos 1, depois eleva tudo ao quadrado, mais o y2 menos 5, menos 3, depois eleva tudo ao quadrado, certo? Então aqui eu tenho distância de A até C é igual. Então aqui vai ficar, ó, 2 mais 1 elevado ao quadrado, mais menos 5, mais 3 elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho distância de A até C vai ser igual a raiz quadrada. Então aqui eu tenho 2 mais 1 vai ficar 3 ao quadrado, mais menos 5 mais 3 vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, certo? Então aqui eu tenho distância de A até C é igual a raiz quadrada, 3 ao quadrado, 9. Então fica 9, e aqui menos 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4 igual a 13. Então a distância de A até C é igual a raiz quadrada de 13. Certo? Então aqui eu tenho que a distância de A até B, que eu tenho, ó, distância de A até B é igual a raiz quadrada de 65. Depois, a distância de B até C é igual a raiz quadrada de 52. E a distância de A até C é igual a raiz quadrada de 13. Então, tem essas medidas aqui, ó, os lados do triângulo, certo? Então, eu tenho raiz quadrada de 65, raiz quadrada de 52 e raiz quadrada de 13. Então, está perguntando para verificar se esse triângulo é retângulo. Então, para verificar se esse triângulo é retângulo, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Certo? Eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras, eu vou pegar aqui a primeira hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aqui, ó? No caso aqui, a hipotenusa é o maior lado. Então, a hipotenusa é quem? Raiz quadrada de 65. Então, eu pego raiz quadrada de 65 e elevo ao quadrado. É igual. Os catetos também eu elevo ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de 52 ao quadrado mais a raiz quadrada de 13 ao quadrado. Então aqui o que eu posso fazer? Ó, eliminar todos os radicais. Ó. Então aqui eu tenho, ó, 65 é igual
a 52 mais 13. Então aqui, ó, 65 é igual a 52 mais 13. Então aqui, ó, 65 é igual a 65. Então aqui eu tenho uma igualdade verdadeira. Então aqui, se essa igualdade é verdadeira, então aqui 65 é igual a 65, então esse triângulo é retângulo, certo? Então assistam a essa explicação para depois vocês responderem as questões de 1 a 6 da apostila 2. Até a próxima aula.